Olá pessoal, tudo bem? Hoje a live é sobre a aprovação ambiental no estado de São Paulo. Então, o que a gente precisa entender, o que nós que estamos desenvolvendo o projeto urbanístico precisamos entender da questão ambiental para desenvolver um projeto de loteamento que vai ser aprovado, na parte ambiental aqui no estado de São Paulo, tá bom? Se você não é do estado de São Paulo, assiste mesmo assim a live, tem algumas informações interessantes, algumas ideias, e vai que de repente em algum momento da sua vida você faz um projeto em algum município aqui no estado de São Paulo, você vai precisar saber dessa informação. Talvez você não lembre, mas aí você já vai pelo menos saber onde procurar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a aprenderem a desenvolver projetos de loteamento do início até o fim. E sejam todos muito bem-vindos na live de hoje, me sigam aqui no Instagram, me sigam também lá no YouTube, tem vários vídeos em que eu falo sobre projetos de loteamento, aprovação, enfim, sobre todo esse universo de loteamento. E aqui no Instagram eu faço pesquisas, eu posto eu respondo perguntas nos stories, enfim, faço enquetes às vezes para decidir tema das lives, e aí vocês podem contribuir me falando o que vocês querem saber, de informação desse universo de projetos de loteamento. Então vamos lá. Hoje, então, eu vou falar sobre a questão ambiental, sobre a parte ambiental, o que a gente precisa saber dessa parte ambiental no processo de loteamento, para a gente aprovar um projeto aqui no estado de São Paulo. Então, primeiro de tudo, assim, para esclarecer como que é a questão da aprovação ambiental, e na verdade a aprovação de um modo geral aqui no estado de São Paulo. Primeiro a gente consegue uma aprovação prévia na prefeitura, a gente vai encaminhar os projetos na prefeitura, mas em geral é o projeto de loteamento, o projeto urbanístico, não entram todos os projetos, os projetos que são, por exemplo, elétrica, água, eles vão para concessionárias, eles não passam na prefeitura. Então é o projeto urbanístico, terraplanagem é aprovado nessa anuência prévia que a gente chama, na prefeitura. E depois, aí sim, todos os projetos, não só o projeto urbanístico, o projeto de água, esgoto, terraplanagem, drenagem, pavimentação, tudo vai para o GRAPROAB, que vai fazer essa aprovação no nível estadual. E o que é o GRAPROAB? O GRAPROAB, ele é um órgão que unifica todos esses outros órgãos e concessionárias para fazer a aprovação estadual ali de uma forma, não é exatamente unificada, mas assim, o fato de estar em um único lugar facilita a questão da aprovação, até para quem é gestor, Você vai mandar tudo para aquele único órgão, o prazo é o mesmo para todo mundo, então todo mundo tem que atender o mesmo prazo. Eventualmente alguém pede prazo, mas enfim, tem um prazo definido, todo mundo tem que atender aquele prazo e as coisas andam meio em pacote, tá? E fica mais fácil também para todos os órgãos que são responsáveis pela aprovação de ter esse processo unificado, porque depois eles conseguem se entender ali dentro, mais ou menos, saber o que está acontecendo, de uma parte, de outra parte, eles conseguem fazer uma análise conjunta e entender o projeto como um todo, tá? Então, o GRAPROAB, ele faz essa aprovação estadual, e depois que sai a aprovação no GRAPROAB, isso volta para a prefeitura, e a prefeitura vai fazer a aprovação final do projeto, e com a aprovação final do projeto, aí você pode ir com o projeto para o registro em cartório. Algumas prefeituras, nessa análise prévia, elas analisam, mas mais ou menos, elas não fazem uma análise assim super detalhada e definida na análise prévia. Às vezes eles fazem isso na análise final, o que é meio ruim, Porque depois que a gente foi pro GRAPROAB, se você mudar alguma coisa depois que foi pro GRAPROAB que implique em ter que voltar ao GRAPROAB, isso é bem ruim. Mas isso fica de tema para um outro dia, uma outra live, e eu falo mais sobre isso. Então, vamos nos concentrar na questão ambiental. O que a gente precisa saber da parte ambiental na hora de desenvolver o nosso projeto de loteamento? O primeiro ponto é que lei que vai interferir no projeto de loteamento do ponto de vista ambiental, e o que a gente precisa saber. O primeiro ponto é quem vai fazer essa análise ambiental é a CETESB, aqui no estado de São Paulo. E existe uma lei da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
que impacta diretamente no projeto de loteamento. Existem várias leis, na verdade, né, que vão falar sobre a questão ambiental, mas tem uma que impacta diretamente no projeto de loteamento, que a gente chama de SMA, né, mas a Secretaria, é uma resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SMA, que é número 72 de 2017. E o que fala essa lei? Ela é uma lei super curtinha, de 4 folhas, super fácil de vocês acharem na internet. Quem trabalha aqui acha a lei, imprime, grifa tudo que é importante, né? E entenda super bem. Ela fala de 2 conceitos, tá? Tem exatamente 2 conceitos importantes que a gente precisa entender nessa lei. O primeiro ponto, ela fala da supressão de vegetação. E aí ela vai definir que a supressão da vegetação ela é de acordo com o estágio vegetacional, né? Se é um estágio inicial, médio, avançado, você vai saber quantos por cento você pode cortar daquela vegetação. E aí tudo bem, não é você como arquiteto ou engenheiro, que não é a pessoa do ambiental, que vai saber qual é o estágio da vegetação. Ah, mas eu não sei se essa vegetação aqui é inicial, médio, avançado. Tudo bem, eu também não sei. Mas o projeto, quando a gente começa a desenvolver o projeto, a gente tem que receber o levantamento topográfico e em seguida a gente tem que ter o diagnóstico ambiental. E é o engenheiro ambiental que vai analisar aquela vegetação e que vai indicar o estágio de cada uma daquelas vegetações, cada um daqueles fragmentos, vai indicar os estágios, né, que é inicial, médio, avançado, vai indicar aqueles estágios e também vai indicar o que é possível a gente fazer de corte ou não daquela vegetação existente. E essa informação ela é muito importante. Saber os estágios vegetacionais, né, que vai vir na planta do diagnóstico ambiental e saber qual é a porcentagem que a gente pode cortar. Porque na hora que você está desenvolvendo o seu projeto, tem áreas que às vezes a gente pega que não tem nenhuma vegetação, né? Eu já peguei vários terrenos que assim, não tem nada, assim, mal e mal tem meia dúzia de arvorezinhas espalhadas pelo terreno, não tem nada mesmo. Agora tem áreas que tem muita vegetação, tem muita área de rio, APP, tem muita mata existente. E isso ocupa às vezes 50%, 70% do terreno. Então é claro que numa situação dessas, a gente vai ter que solicitar a supressão de vegetação, porque senão o que você vai ocupar, né? Sobrou 30% do terreno, não dá. Então a gente vai solicitar uma supressão de vegetação para conseguir colocar ali o seu projeto. Agora, aonde que você vai solicitar a supressão da vegetação? Quantos por cento você pode solicitar de vegetação da supressão, né? Isso é uma coisa que vai ser determinada pelo ambiental. E você precisa entender um pouco, né? Não é você que vai lá definir o estágio da vegetação e que vai fazer a conta certinho. Mas a gente precisa entender um pouco o conceito, até para na hora do projeto saber como aquilo se encaixa, né? Então, por exemplo, eu sei que uma vegetação que está em estágio avançado de regeneração, a gente não consegue pedir supressão. Então, ali, peguei aquela planta ambiental e ali está marcado que aquilo está em estágio avançado. Eu sei que eu não vou conseguir ali, nem adianta eu ir lá com o engenheiro discutir, eu queria ocupar esse pedaço, será que dá? Não dá, é em estágio avançado, então a gente não vai conseguir cortar. Essa vegetação aqui está em estágio médio. Estágio médio, se não me engano, a gente pode cortar 30% da vegetação. E aí, mas aí você sabe, bom, dessa mata inteira eu vou poder cortar só 30%, você já consegue ter alguma ideia. É claro que é importante ter a opinião e a informação de quem é do ambiental, porque pode ser que ele diga, olha, é melhor você cortar nesse pedaço aqui, porque nesse pedaço aqui a vegetação, apesar de todo esse maciço ser estágio médio, nesse pedaço aqui ela é um médio mais para inicial ali e tal, então aqui é melhor você cortar do que aqui que já é mais bem formado. Ele pode te dar essa orientação, ele pode e deve, né, te dar essa orientação. Então é importante sempre conversar com as pessoas envolvidas, né. Mas é importante você entender um pouco o conceito para você saber o quanto que você vai conseguir ocupar, aonde você vai, né, aonde que você vai ocupar, o que é melhor. Você sabe que uma vegetação inicial, a possibilidade de supressão é maior. Mas vamos supor que tem um estágio inicial que está ali numa área de rio, né, de APP, de preservação permanente. Você não vai cortar aquilo, porque está na área do rio, você não vai cortar. Agora, vamos supor que você tem que fazer uma travessia
numa área de APP e tem vegetação em estágio inicial e tem vegetação em estágio médio. O que você vai escolher? Você vai escolher na estágio inicial, porque é mais fácil você pedir supressão disso do que pedir a supressão no estágio médio. Então, é importante entender um pouco esses conceitos, entender um pouco a porcentagem do que você pode cortar de cada uma, para te ajudar a embasar no seu projeto, tá? Não é você que vai fazer as contas, não é você que vai preparar a planta urbanística ambiental para aprovação, mas você precisa entender para te ajudar na hora que você estiver projetando, para você conseguir projetar de uma forma mais assertiva, né? Depois que você tiver feito o seu projeto, claro, sempre vale apresentar para as pessoas envolvidas, para todas as pessoas, né, para o pessoal do ambiental e bater um papo, né? Olha, atendeu, não atendeu? Será que dá para melhorar em algum ponto, né? Enfim, é interessante fazer isso. Mas de qualquer forma, tendo esse conceito, você não fica tão perdido na hora de começar a desenvolver aquele projeto, né? Nossa, essa área tem muita vegetação, o que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Se você entende um pouco o conceito, fica mais fácil de você começar a planejar a ocupação daquela área. E também, na hora de conversar com o engenheiro ambiental responsável pelo projeto, de vocês dois conversarem e argumentarem ali o que é melhor, né? É melhor aqui, porque às vezes a gente está fazendo um projeto e aí tem uma vegetação que, sei lá, às vezes é uma vegetação inicial, você nem precisava preservá-la, mas ela está num ponto do projeto que, sei lá, dá uma praça bacana, né, alguma coisa assim, você resolve aproveitar aquela. E uma outra vegetação que às vezes até tá, sei lá, médio, mas putz, ela tá no melhor lugar para você ocupar. Então, é claro que não eu tô um pouco aqui exagerando, mas às vezes entendendo essa definição ajuda a gente a saber, né, qual que eu vou tirar, qual que eu não vou, preservo aqui, mantenho ali, a tomar essas decisões, tá bom? Por isso que é interessante, apesar de não ser um cálculo, né, uma análise, que no final das contas somos nós que vamos fazer, né? A gente não vai preparar essa planta, a gente não vai calcular a supressão, mas é importante a gente ter conhecimento. Outra coisa eu tô falando aqui, não somos nós que vamos calcular a supressão, mas quando eu tô desenvolvendo o projeto, eu vou calculando um pouquinho. Então assim, eu espero, claro, vir essa informação do ambiental. Então aonde que eu posso suprimir? Eu posso suprimir nesse ponto ou naquele ponto. Quantos mais ou menos eu vou poder suprimir? Aqui você vai poder suprimir, sei lá, 20 mil metros quadrados. Na hora que eu estou fazendo o meu projeto, eu vou calculando ali mais ou menos, para eu também não fazer uma supressão, né, no meu projeto, não propor ali uma supressão que vai passar o limite que foi indicado. Então é bom você ter essa informação, porque na hora que você já está projetando, você já nem vai apresentar uma coisa que está equivocada, né? E nunca chegue, uma dica importante, nunca calcule a supressão no limite daquilo que foi indicado. Então, por exemplo, o ambiental falou que você pode suprimir 20 mil metros quadrados de mata. Não calcula 20 mil metros certinho, tá? Por quê? Porque quando a gente desenvolve o projeto de loteamento, depois do projeto de loteamento, vem todos os projetos de infraestrutura. E quem é engenheiro, quem trabalha com infra, sabe disso. Então você tem ali uma rua que vai ter uma terraplanagem. A terraplanagem tem um talude. De repente o talude também está na mata. E aquele talude que está na mata, ele também é uma área que você tem que computar na supressão do seu projeto. Porque você precisou cortar ali a mata para conseguir fazer o talude. Precisa ter uma rede, né, de drenagem que vai ligar ali, vai desaguar no rio. Aquela intervenção, né, dentro da APP, da rede de drenagem, ela também tem que ser computada se naquele trecho tiver supressão de vegetação. Então, nunca calcule a supressão da vegetação no talo daquilo que você pode. Sempre dá uma folga, tá? Porque depois vão vir os projetos de infraestrutura e eles também precisam, né, dependendo ali das características do seu projeto, contar com um pouco da supressão da vegetação para que esses projetos possam ser implantados, tá bom? Porque a terraplanagem, o talude não pode ir em cima da mata, você vai ter que contar aquilo como supressão de vegetação, tá? E outro ponto importante dessa questão da supressão da vegetação. Isso é um ponto muito importante para a gente entender na hora de desenvolver o projeto. Tá no mesmo ponto aqui do que eu estou falando da supressão da vegetação, tá?
a gente só pode pedir supressão de vegetação quando dentro da área da nossa gleba a gente tem mais que 20% de doação quando a gente tem mais de 20% de área de mata preservada, tá? O que isso quer dizer? Então eu tenho uma área, vou facilitar aqui as nossas contas mentais, eu tenho uma área de 100 mil metros quadrados. Se eu tiver dentro dessa minha área de 100 mil metros quadrados 20 mil de área de mata que eu vou preservar, o que tiver além desses 20 mil eu consigo pedir supressão. Então aí eu tenho 30 mil metros quadrados de mata, 10 mil eu posso pedir supressão. Mas, se nessa minha área de 100 mil metros quadrados eu tenho só 10 mil metros quadrados de mata, ou seja, eu tenho só 10% da área da gleba, eu não vou poder pedir supressão de nada, tá? Ai, mas é o estágio inicial, eu não vou poder pedir supressão de nada, tá? Então, são dois critérios que se encaixam na mesma questão, tá bom? Então, a questão é supressão de vegetação. O que acontece com a supressão de vegetação? Então, o primeiro critério é entender os estágios vegetacionais e saber quanto que você pode cortar de porcentagem de cada estágio. E o segundo critério é, eu só vou poder pedir supressão de vegetação se eu tiver mais que 20% da área da gleba com vegetação. Aí eu posso pedir supressão dessa porcentagem a mais, tá? E aí, dentro dessa questão dos 20%, por que é 20%? Porque vamos começar assim, o 20% de área verde, né? Ele começa considerando que um imóvel rural, ele tem que ter 20% de reserva legal. Então, inicialmente, todos os imóveis, né, no país, na vida aqui, tudo era um imóvel rural, tudo advém de um imóvel rural. Então, por ser um imóvel rural, ele deveria ter ali os 20% de reserva legal já averbada. Nem sempre tem, enfim, às vezes não está registrado, mas assim, esse 20% ele vem daí, tá? Ele tem origem nessa questão dos 20% da reserva legal do imóvel rural. E aí, quando converte em urbano, aquilo que é reserva legal, ele automaticamente vira uma área verde urbana, ok? Automaticamente. Se aquela área não tem essa averbação de reserva legal, que vai automaticamente virar uma área urbana, a gente vai definir essa área verde de 20%, essa área permeável dentro da área da gleba, tá? E por isso que a gente tem que manter esse mínimo de 20%, a gente não pode ter menos que os 20%. Ok, e desse 20%, então vamos pensar nessa questão da supressão, do quando pode e quando não pode. 20%. Tenho 10%, não posso suprimir nada. Nada. Única exceção que você pode pedir uma supressão caso você não tenha 20% de doação. Caso você não tenha 20% de vegetação na área. Se for o que eles chamam, né, na lei chamam, e as pessoas falam muito, que é a falta de alternativa locacional. O que isso quer dizer? Vamos supor que para entrar no seu terreno, você tem que cruzar uma APP e naquela APP você está cheio ali de mata. Então você precisa cruzar a APP, já é uma intervenção, e você tem que cortar a mata, você vai ter que pedir a supressão daquela mata para você conseguir colocar uma rua e chegar na área ali, ocupar a sua gleba. Ah, mas eu não tenho os 20%. Nesse caso, você pode pedir a supressão. Por quê? Porque você não tem outra alternativa. Como que você vai entrar nessa área se não for por ali? Ah, não tem. Não tem nenhuma rua no entorno existente que eu possa acessar para entrar nessa área. Aí é permitido. Ah, tem uma outra rua ali lá do outro lado do terreno, lá no fundo, tem que dar uma volta no fim do mundo. Aqui é melhor, vai dar a volta no fim do mundo e entrar pelo outro lado, porque aí eles não vai ser permitido, tá bom? Então, não tendo alternativa locacional para fazer o seu acesso, ou de repente alguma transposição que seja extremamente importante no projeto de infraestrutura, você não vai conseguir pedir a supressão se você tiver com menos de 20% de vegetação nativa, tá bom? Ai, mas eu tenho uma matinha aqui assim super pequenininha, é só 1% do terreno que tá aqui no meio da área, tá me atrapalhando muito.
mas eu não tenho 20%, eu tenho 10%. Meu, essa matinha que está no meio do terreno, atrapalhando muito, ela vai ter que ficar. Se o topógrafo locar aquela área e o ambiental marcar aquilo como um fragmento de vegetação e aquilo for encaminhado para a CETESB, você não consegue pedir isso como supressão. Ai, mas ele é pequenininha. Ai, mas se você não tiver os 20%, você não vai conseguir pedir supressão, tá? Se ela é pequenininha, ótimo. Cria uma praça, já planeja que ali vai ser uma praça, torna aquilo uma coisa atrativa e interessante no seu projeto, tá bom? A área verde, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso pensamento, que a gente tem que tirar partido da área verde, né? A área de mata, de vegetação, a área de preservação permanente, a gente tem que tirar partido delas. A gente tem que olhar para aquilo e não falar assim, nossa, que problema, o que eu vou fazer com esse monte de mata e de vegetação agora? A gente tem que olhar para elas e pensar assim, nossa, que legal, tem mata, tem app, como que eu vou tirar partido delas no meu projeto, tá bom? A gente tem que inverter a lógica do nosso pensamento, vai ficar bem mais fácil projetar assim. Então, é isso. Então, sobre esse primeiro ponto, né, que fala a SMA 72 de 2017, é isso, é sobre a supressão de vegetação. Então, resumindo tudo, a supressão de vegetação, ela tem estágios vegetacionais, você precisa saber o estágio vegetacional e pelo estágio vegetacional tem a porcentagem de supressão que pode ser feita, tá, de cada estágio. Então, o ambiental vai te dar essa informação. E você só pode pedir supressão se na sua área já tiver mais de 20% de área verde vegetada, tá? Se não tiver, você não pode pedir essa supressão, ok? Esse é o primeiro ponto da lei. E o que acontece se a sua área não tem 20% de área vegetada? Você vai ter que revegetar até chegar nos 20%. Então, aí eu não tenho 20% de área vegetada, mantive aqui o que tinha, mas vamos supor que só tem 10% de... Você vai ter que revegetar os outros 10%, tá? Para completar esses 20%. Ok? Bom, e aí, qual é o segundo ponto da lei? O segundo ponto da lei, ele define que para aprovar um projeto de parcelamento do solo, a gente precisa ter 20% de área permeável. Que é isso que eu estou chamando aqui de área verde, tá? Então, para aprovar um projeto de loteamento, de parcelamento do solo, de loteamento, aqui no estado de São Paulo, a gente precisa ter 20% de área permeável. Ah, mas o meu município, lá na lei está falando que só precisa de 10%. Tá bom, a lei municipal está pedindo 10%, mas a lei estadual está pedindo 20%. Qual que vai ganhar? A lei mais restritiva, tá? Não é uma questão de município ou estado, é uma questão de a lei mais restritiva. Qual a lei está sendo mais restritiva? É essa que vai valer, tá? Não é a de menos restritiva, é a mais restritiva. Não tem uma questão de hierarquia de poder, né? De lei municipal, lei federal, lei estadual. Não é uma hierarquia de poder, tá? A hierarquia é a que for mais restritiva. Principalmente se a gente estiver falando do âmbito ambiental, sempre vai ser a mais restritiva. Então, para aprovar aqui, a gente precisa de 20% de áreas permeáveis, que tem a ver com essa questão ali acima das áreas vegetadas, do 20% da reserva legal, que na hora que faz a conversão para a área urbana, vira 20% de área urbana, ok? Bom, como que esses 20% de área, eles são definidos aqui dentro aqui sobre a lógica do estado de São Paulo. Aqui existe uma separação em dois termos. Uma coisa é a área verde e outra coisa é o sistema de lazer. Por que tem essa separação em dois termos? Porque muitos municípios, eles pedem, por exemplo, o sistema de lazer. Ah, precisa doar 10% de sistema de lazer. E o que é o sistema de lazer para o município? O sistema de lazer para o município é a área em que você vai implantar equipamentos, né? Então, é a área que vai ter uma quadra, é a área que vai ter um parquinho, alguma coisa do gênero, né? Essa área, a praça, né? São essas áreas coletivas em que vão ter a parte, né, da comunidade, essa parte social. E para ter essa parte social, a gente precisa de uma área que seja permeável, mas não pode ser, né, o contraponto, que é a área verde, porque a área verde ela é uma área de
revegetação mesmo, né? É uma área densa de vegetação ali, então vai ter muitas árvores, é uma coisa mais fechada, né? Quando eu digo revegetação, aqui na minha cabeça isso está claro, mas quando eu digo revegetação, é aquela área densa de mata mesmo, não é ali meia dúzia de árvores espalhadas, um gramadão cheio de equipamentos. Então a área verde, ela é uma área que tem que ser revegetada de mata. E o sistema de lazer, ele é uma área permeável, vai ser tudo gramado ali, tem que ser tudo permeável. Vão ter árvores, né? Vão ter outras vegetações, mas pode ter uma quadra, pode ter um parquinho, pode ter esses outros equipamentos de lazer, né, social que tem na cidade. Então, desses 20% de áreas permeável, que é o que o Estado exige, a gente pode dividir isso entre sistema de lazer e área verde. E aí, qual que é a definição dessa lei estadual, né, da SMA 72 de 2017? Qual que é essa definição? Ela diz que dessa área total que está sendo de espaços livres permeáveis, você pode ter até 10% como sistema de lazer. O que quer dizer que dessa área de 20% você tem que ter no mínimo 10% como área verde. Então, desses 20%, metade, né, desses 20%, ele tem que ser área verde, que é a área revegetada, vegetação nativa ali, fechada, mata. E no mínimo 10%. Pode passar de 10%? Pode, claro, passar sempre pode. Ter a mais nunca é um problema. Mas não pode ter menos que 10% de área verde. E você pode ter até 10% de sistema de lazer, tá? Isso é um até porque, na verdade, é para completar a conta do 20%. E por que essa conta é assim? Porque tem muitas prefeituras que solicitam 10% de sistema de lazer na área. Então, se você pensar nos 20% de área permeável de exigência estadual, você tem esses 10% que atendem a prefeitura e os 10% de área verde revegetada. No fim, você soma os 20%, que é o que pede a lei, e que vem ali, né, da doação que teoricamente já existia da reserva legal. Então você tem esses 20%. Agora, vamos entrar aí nas particularidades disso. Vamos supor que você tem uma área que tem mais que esses 10% de área verde. Vamos supor que a sua área ela já tem 20% de área de mata. Vamos supor que a sua área já tem 20% de área de mata. Ok. Então, você não precisa, obrigatoriamente, ter o sistema de lazer. Por quê? Porque a sua área já tem 20% de área de mata. Então, para o Estado, se a sua área já tem 20% de mata, você já está atendendo a legislação, ok? Não precisa ter sistema de lazer. Agora, tem prefeituras que fazem uma exigência de sistema de lazer como essa área ocupável, que não pode ser, por exemplo, uma área de mata, uma área de preservação permanente. Nesse caso, você vai ter que doar esse sistema de lazer além desses 20%, porque a prefeitura não está permitindo que você faça supressão dessa vegetação. Ela não vai permitir. Mas assim, você tem lá os 20% de mata e a prefeitura não está aceitando essa área porque ela é uma área de mata. E como você só tem 20%, quer dizer, só tem não, mas é o mínimo, você não vai conseguir pedir supressão, né? Tipo, a prefeitura exige 5% de sistemas de lazer, mas eu já tenho 20% de área verde. Mas você não vai conseguir pedir supressão de 5% da sua área verde de mata, porque ela está no limite, para encaixar o seu sistema de lazer para continuar doando os 20%. Ou seja, você vai acabar doando 25%. Você vai doar os 20% de área de mata, que já existe, mais aqueles 5% que a prefeitura está solicitando, porque ela não aceita a área de mata. Mas eu vou doar mais do que os 20% da lei estadual. Vai doar mais, porque nesse caso você não vai conseguir sobrepor o que a lei estadual está te pedindo com o que a prefeitura está te solicitando, tá bom? Porque você não vai conseguir pedir supressão disso, uma vez que você está no limite, né, ali da sua vegetação, da área vegetada. Agora, numa área em que você, por exemplo, não tem nada de vegetação, zero, você consegue definir como área verde esses 10%,
e aí você vai ter que revegetar mesmo a área verde, tem que colocar isso no custo do projeto, tá? É caro, você vai ter que plantar bastante, é denso. E você vai colocar 10% de sistema de lazer, e aí você doa só 20%, fica dentro. Se a prefeitura ela não faz exigência, ela pede 20% de áreas permeáveis, igual está na lei estadual, tem muita prefeitura que pede. Você consegue, eu tenho 20% de mata aqui, dou como área verde, e você não precisa ter sistema de lazer a mais. Claro, você pode colocar se você quiser, eu diria até que você deve colocar pelo menos alguma praça no meio, porque essa área de mata, ela é densa, não é uma área que você vai conseguir colocar uma quadra, um parquinho, não vai ter uma praça legal ali para implantar no seu loteamento. Mas, se a prefeitura não está fazendo a exigência, você consegue criar essa área de sistema de lazer sem ficar preso a uma porcentagem, né? Então, eu tenho projetos assim, que tipo, tem uma área gigante de mata, de APP e mata misturado, e que tipo, só isso, tem um projeto que só isso já é acho que uns 25% da área da gleba. É uma área que a gente não pode pedir supressão de nada, eu não posso nem pedir supressão dos 5% a mais ali pelo tipo de vegetação. Ok. Essa prefeitura, ela aceita aquilo como a área permeável deles, né? Mas é claro que dentro do meu projeto de loteamento, pelo conceito do projeto, enfim, a gente acabou colocando algumas áreas de praça. Mas, assim, a gente colocou ali algumas áreas de praça pontuais e isso deu, tipo, 2% de sistema de lazer. Então, acaba sendo irrelevante até perto do todo. Mas você não vai também prejudicar o seu projeto. Já tenho 20%, não vou doar mais nada. Não, pensa ali no seu projeto, no bairro que você está criando e tudo mais. Mas entenda que aquilo já está resolvido, né, da forma da lei. Você pode doar só o que for necessário, só o que você quiser. Você não precisa atingir uma porcentagem para cumprir ali uma regra, certo? Então acho que é isso. Eu não sei se ficou claro a explicação. Às vezes pode ser um pouco confuso, porque depende muito da questão da porcentagem, do que está definido na lei municipal também, né? A gente tem que unir nesse ponto o que é a lei municipal e o que é a lei estadual. E por que que isso impacta diretamente a concepção do seu projeto de loteamento? Porque você precisa saber o que tem de área, tem 20% de vegetação, não tenho, não vou conseguir suprimir, posso suprimir esse pedaço e aonde que eu vou colocar essas áreas. Então, não tenho nada, eu preciso colocar 20% de área. Aonde que eu vou alocar essa área? Então, aonde que eu vou alocar a minha área verde? Sempre onde tiver mata e onde tiver área de preservação permanente. Não tenho, não coloquei isso. E o meu sistema de lazer? O seu sistema de lazer pode ser espalhado no seu projeto. Não faça áreas muito pequenas, minúsculas, que não possam ser aproveitadas, né? Que tenha ali um espaço mínimo para conseguir realmente servir como uma praça, por uma quadra, um playground, alguma área, assim, né? É importante. É justamente isso que eu tô querendo trazer, assim. A gente é uma lei ambiental, mas o que a gente vai definir no projeto é uma questão do projeto urbanístico, tá? Por isso que a gente precisa entender o funcionamento da lei ambiental e como tirar proveito disso no seu projeto. Então, e entenda também que por mais que a gente seja uma área que não tenha nada e que você vai alocar, pense numa forma coerente, tá? Não precisa deixar tudo num canto, tem 20%, vou deixar tudo num canto aqui, não quero saber desse negócio atrapalhando o meu projeto. Dá uma espalhada pelo seu projeto, vai espalhar pelo projeto, seja coerente, né? Forma um corredor verde ali, porque isso também vai ajudar ali a fauna, né, as borboletas e outros animais que estão passando, enfim, seja coerente ali, né, tenta criar um corredor, vai pensando nesses espaços, tá? Não é um problema que, eu tenho que me livrar desse problema da vegetação, doa tudo ali num canto. Pense em como tirar partido disso no seu projeto. E para isso você precisa entender esses conceitos para saber como lidar aí com essas porcentagens, com a alocação, o que você pode fazer, aonde você vai passar cada coisa, tá bom? Eu tenho alguns vídeos que estão no YouTube e aqui no IGTV em que eu explico projetos que eu desenvolvi e questões ambientais que aconteceram no decorrer desse projeto, como mudar a posição da rua porque estava num lugar onde a gente não podia cruzar porque tinha uma mata, como ocupar uma área que não tinha nenhuma vegetação. Então tem alguns projetos aí explicativos que ficou mais fácil, né, de ilustrar todo esse conceito que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta.
do Isaías. Legal. Então, antes de elaborar um urbanístico para áreas mais densas de vegetação, é melhor ter esse diagnóstico ambiental antes de sair riscando o papel. Sempre, Isaías, é assim. A primeira coisa que a gente faz é ler a lei urbanística. Você precisa ter o levantamento topográfico e esse diagnóstico ambiental para começar a desenhar o seu projeto, tá? Salvo se você está fazendo um estudo de viabilidade urbanística, aquela coisa rapidinha, que você está fazendo um estudo de viabilidade só para ver se é possível ocupar a área, né? Enfim, você não sabe se vai dar ou não dá, você está fazendo aquele estudo de viabilidade para o seu cliente. Nesse momento, a gente não consegue ter o ambiental. Às vezes o cliente até já tem uma topografia do terreno, mas a gente nunca tem um ambiental. Mas projeto contratado, você começou ali a desenvolver aquele projeto a sério, você só começa depois que você tiver o topográfico, ok, e o diagnóstico ambiental. Não precisa ser o estudo ambiental super elaborado que vai para aprovação. É um diagnóstico ambiental. É uma planta onde ele vai indicar o tipo de vegetação que é, né, o fragmento, o estágio, se pode cortar ou não pode, e qual pode cortar, né, preferencialmente, enfim, essas informações é uma planta que ele te manda, que tem todas essas informações e que norteiam o desenvolvimento do seu projeto. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um assunto que às vezes pode ficar um pouco confuso por conta dessas porcentagens, sabe? Porcentagem disso, porcentagem daquilo, junta, vai pra lá, como é que a gente faz? Eu tentei aqui ser bem didática, não sei se eu consegui. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me manda nos comentários, me manda por direct no Instagram, eu respondo para vocês, tá bom? Espero ter ajudado a entender essa questão ambiental. É importante a gente ter esse conhecimento, como eu falei, a gente não vai ter um conhecimento detalhado do ambiental, mas isso vai facilitar com que a gente desenvolva um projeto acertado com a questão ambiental, tá? É muito importante. E o projeto urbanístico é exatamente a diretriz, né? Em cima do nosso projeto é que todos os outros vão ser feitos. Então, é importante que a gente acerte a diretriz do nosso projeto, tá? A diretriz de ocupação, enfim. Então, espero ter ajudado vocês. E aqueles recadinhos finais de sempre. Curtam o vídeo, compartilhem, mandem para outros amigos, arquitetos, engenheiros que possam se interessar pelo tema, que possam aprender também, né, mais uma informação sobre a questão de projeto de loteamento. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, me mandem. Quero muito saber o que vocês acharam, se deu para entender, se não deu. Então me deixa tudo aí nos comentários, tá bom? E é isso. Quem ainda não faz parte do meu canal no Telegram, o link tá na bio do Instagram. Nesse canal eu dou dicas diárias sobre projeto. Lá às vezes eu mostro algum detalhe de algum projeto, alguma coisa que eu tô fazendo. E, enfim, são dicas diferentes aqui do que eu falo nas lives, são coisas mais pontuais e específicas do dia a dia. É legal participar de lá também, tá bom? E lá eu também aviso das lives e aviso aqui nos stories. Então é isso, gente. Até mais e até o próximo. Tchau, tchau.